da graça é abençoado nesta vida e na vida futura, na vindoura. É tão importante essa fé, irmãos, que aquele que agrada faz mais pelo seu bem-estar espiritual e temporal do que muitos. Aquele que tem fé, essa fé salvadora, ele, na realidade, ele abre um caminho que vai levar ele para a cidade celestial, aonde ele vai ser servido pelo Senhor. Já aquele que não agrada a Deus, ele segue para uma eterna aflição. Ele segue para uma eterna aflição. O sofrimento dele é vazio. E ele pode ser aflito eternamente. E nós sabemos aonde. Aonde o verme não morre e o fogo não se apaga. Queima eternamente. A pergunta é: como agradar a Deus? Tendo fé. A palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Veja que desde o início da história da humanidade, esse é o veículo de Deus para ele ser agradado. É através da fé. Quer ver? Vamos pegar um exemplo lá no início, em Gênesis 4. Abel e Caim. Abel fez o seu sacrifício. Ele era criador de ovelhas, trouxe o melhor, a primogênita, e pôs lá em sua gordura. Caim, por sua vez, ele era produtor. Ele cultivava a terra. Ele trouxe o melhor do fruto dele. Como eu sei disso? Mas ele não agradou a Deus. Por quê? Porque lá em Hebreus 11 diz que Abel agradou a Deus porque ele fez com fé. Esse foi o motivo pela qual Caim não agradou a Deus. E a gente vê muito isso hoje. Aquela pessoa que traz a oferta com coração duro, com coração triste. Esse é o Caim do nosso dia. E o Senhor não se agrada desse. Porque quando você tem essa fé genuína, que é a fé salvadora, você acredita, crê que Deus é real e que Ele está fazendo parte da sua vida, você vai dar com alegria, seja monetário, seja tempo, seja hora, seja o que for que você der, você vai dar com amor, você vai dar com prazer, porque você sabe que você está fazendo pelo Senhor, para o Senhor. E te digo mais, Deus vai continuar a receber as ofertas até o último salvo ser recebido no céu. Amém. E ele só vai receber aqueles que o agradam. E na graça, na aliança da graça, isso ainda é mais delicado. Por quê? Se a gente lê lá em Romanos 12, Deus nos pede que nós sejamos sacrifício vivo. Ok? Sacrifício vivo e santo. É a única maneira que você vai agradar a Deus, diz que sacrifício vivo, santo.
que é agradável a Deus. E o que é sacrifício vivo e santo? É algo diário. É algo diário. Então, irmãos, é exatamente o que eu quero falar hoje. É através de fé. Mas a fé verdadeira. O que existe, quando eu digo a fé verdadeira, irmãos, é porque muitas pessoas, eu tive esse pensamento antes. Graças a Deus, por conhecer a palavra, eu aprendi a verdadeira fé. Porque a fé que muitos pregam aí fora, que muitos têm ideia, é aquela fé motivadora. É a fé triunfalista. É a fé de que você pode tudo. É a fé de que você ficar botando na sua cabeça, falando todo dia, eu vou comprar aquele carro, eu vou comprar aquele carro, eu vou comprar aquele carro. Você vai comprar. Eu vou comprar aquela casa, eu vou comprar aquela casa. Você vai comprar. Não é essa fé que a gente está falando. Amém. A verdadeira fé, irmãos, é a fé que você acredita que Deus é real e que Ele vai fazer por você o que você precisa ter. Você não busca. Quer ver a diferença? O que usa a fé motivadora, ele está o tempo todo dizendo, eu vou conseguir comprar isso, eu vou conseguir comprar aquilo. Ele coloca aquele objeto em primeira top no dia a dia dele. Aí, como você já viu, ele já colocou o Senhor em segundo, terceiro, quarto plano. Agora, a fé verdadeira é aquela que não busca, porque o Senhor mesmo disse que se você buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, Ele vai acrescentar o resto. E quando Ele for te abençoar, com aquela casa ou aquele carro, ou seja o que for, você não está esperando. Vai ser assim, aconteceu. Sabe, vai vir do nada, você não vai entender. Você vai sair de uma casinha pequena e vai para uma casa monstra, porque ele, inesperadamente, alguém vai dizer, essa casa é para você, e de repente vem uma fortuna, uma herança, ou seja, sei lá, o que vai acontecer do nada. Amém. Essa é a fé, porque Deus está te beneficiando, porque Ele sabe que você não vai colocar o coração naquilo. Isso é fé verdadeira. Amém? Eu dividi em 3 tops essa pregação. Não vai durar muito não vou tirar 1 hora não, pode ficar tranquilo. Eu tirei em 3 tops. Falei, a questão é, o que é fé? A segunda, sem fé é impossível ser salvo. E a terceira, você tem essa fé que agrada a Deus? Amém? Ok. Vamos para o primeiro tópico. O que é fé? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora, se é isso, se é tão complicado às vezes como a gente lê, se a gente não lê e relê e orar para o Espírito Santo para poder te mostrar, a gente não vai entender. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, no meu entender, a minha fé verdadeira é esperar em Jesus Cristo, que eu não vejo, a prova, coisas que só dentro de você vai entender
que é real. Está me entendendo, gente? Eu estou sendo... Amém. Para a gente entender melhor, vamos continuar no tópico 1. O que é fé? Como obter fé em Jesus Cristo? Como? Como que a gente obtém fé em Jesus Cristo? Ouvindo a palavra de Deus. Aí. Eu separei em 3 quesitozinhos. Primeiro, o conhecimento. Segundo, concordância. E terceiro, confiança. Ok? Conhecimento. A própria palavra diz que em Romanos 10, 17 diz que logo a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Algumas traduções, a palavra de Cristo. Tem outra tradução que fala o Evangelho de Cristo. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, isso quer dizer que eu só vou ter esse impacto, essa coisa que, esse crer em Jesus, se ouvir a palavra dele. Você entendeu? Então, é pela fé em ouvir a palavra de Cristo, que é o Evangelho, que significa as boas novas, que você é salvo. Aí isso me diz que enquanto mais conhecimento você tiver da palavra, mais sua fé aumenta. Amém. Muitos pensam que é orando, Deus me dá fé, me dá fé. Não. Está errado. É estudando a palavra. Mais conhecimento, mais fé você aumenta. Mais Amém. Confiança, mais acreditar em Deus você vai acreditando, porque a palavra está entrando e isso está se formando como uma realidade dentro de você. Agora, quando eu vejo isso, irmãos, porque eu conheço muitos lá fora, muitos pastores, tem muitas pessoas que eu conheço, que eu amo, eu imagino quão grande, pastor, é a nossa responsabilidade como igreja de Jesus Cristo na cidade de Pômpano. Como é grande a nossa responsabilidade, pastor gentil. Por quê? As igrejas, a maioria de congregações aí que eu já fui, as pessoas aceitam Jesus por emoção. Não é por uma pregação de arrependimento. E a pregação de arrependimento é o básico para você aceitar Jesus. Porque você precisa entender que você é pecador. Do contrário, você não vai sair do pecado. Tem que existir uma conscientização. A gente vê muito isso aí fora. E infelizmente é nossa responsabilidade. Por quê? Porque é a igreja de Cristo também, onde os falsos estão pregando coisas erradas. E se ele nos pede que nós saiamos e pregamos o Evangelho como ordem, é uma ordem, é isso que devemos fazer. Por quê? Para abrir os olhos desses, os que já são, que se dizem convertidos, que não são, e os que ainda nem ouviram sobre Jesus. É a nossa responsabilidade. Nós somos como igreja, não Bread of Life, mas igreja de Cristo. É reino. Aí eu me pergunto, da onde esse povo tira isso, gente? Eles ensinam as pessoas que só barganhando com Deus é que eles conseguem as coisas. É dar lá, toma cá. É só sobre justiça própria.
E eu digo uma coisa, irmãos. A Escritura em Gálatas 5 diz que aquele que está por justiça própria, tá? Diz que afastado de Cristo ele está e caído da graça. Você diz que muitos pregam que a graça é a vontade. Vai nessa. É muito mais profunda do que muitos que não estudam pensam. Aí porque não existe pregação real, não existe, a gente não vê pregação de justificação, de adoção, de regeneração, de eleição, de expiação, de propiciação. Isso são doutrinas básicas da graça, que se for pregado, as pessoas vão entender, o Espírito Santo vai furar. Porque a própria Escritura diz, só através da palavra que o Espírito Santo age. Agora, o que é engraçado é que eles pregam e dizem que estão pregando a palavra. E porque as pessoas não têm conhecimento da palavra, ficam ali achando que realmente o cara está pregando a palavra. O Espírito Santo age através da palavra. E é necessário o conhecimento para que ele haja. Para que o homem seja regenerado. Em Romanos 10:14, nós lemos que: como invocarão a quem não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Você vê a nossa responsabilidade, gente? É grande. A responsabilidade do pastor é com seu rebanho. Mas ele está na cidade de Pompano, é a igreja de Cristo. Não tem como, mas não tem para onde correr. Ele tem que dar atenção aos daqui, mas ele tem que estar buscando eles lá fora. A salvação é um troço. Tá, esse é o conhecimento. Concordância. Tá? Concordância, não adianta ter conhecimento se você não tem fé. Ok? Esse é um passo importante que precisamos ter. É concordar no fundo da alma que a Bíblia é verdadeira. Tem muitos que conhecem a Bíblia, mas não têm fé. Estudam a Bíblia somente. Então, esse é o segundo passo. Concordância. Você precisa ter essa coisa dentro de você que a palavra de Deus, a Bíblia, é 100% verdadeira. Ela é inspirada por Deus, como diz em 2 Timóteo 3,16. Completa. Nada que está na Bíblia foi por acaso. Deus colocou ali por um propósito. Por um propósito. A fé verdadeira, irmão, aceita todas as escrituras como sendo de Deus, não importa se é um escândalo para a mente natural. Você não pode ter as escrituras e crer no que você quiser. Você não vai estar agradando a Deus. É preciso receber e concordar no seu íntimo e vivê-la. Isso é fé. Isso é crer. Amém? Amém. A pessoa que tem fé em Jesus, seja o que for que ela leia na palavra, ela é devota à palavra. Seja advertência, promessa, bênçãos, doutrinas, provérbios, o que for. A fé verdadeira reside em descansar em Senhor Jesus Cristo. A salvação, irmãos, é através da graça, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Sem fé você não é salvo. Esse é o carro-chefe. Sabe, a graça é através da graça, mas é mediante essa fé, essa confiança, essa certeza de que Deus existe, de que Deus é real, é que você é salvo. E o terceiro ponto é a confiança. Você precisa compreender que Jesus Cristo é o único que te salva e colocar sua confiança nele. E só através da fé nele é que você é transportado do reino das trevas para o reino de Deus. Do contrário, você é condenado. É através do conhecimento da Bíblia, de concordar no seu íntimo que a Bíblia é a palavra de Deus, e confiar que o Espírito Santo age através dela para a sua transformação ou santificação. Amém? Amém. Veja que fé é algo tão importante para Deus que só é a única maneira que você tem que agradar a Ele. Você só vai agradar a Ele mediante essa fé salvadora. A gente pode ver isso em Hebreus 11. Veja, que Abel agradou a Deus pela fé, ele ofereceu sacrifício a Deus. Por isso que ele agradou a Deus. Noé agradou a Deus e pela fé construiu a arca. Foi pela fé que ele agradou a Deus. Então, Deus usou para construir a arca. Abraão, quando chamado, não duvidou. Pela fé, Sara recebeu poder para gerar filhos. Não foi um, filhos. Mesmo sendo estéril e de idade avançada. Pela fé dela, ela agradou a Deus. Por essa mesma fé verdadeira, Jaque e Jacó foram herdeiros da promessa de Abraão. Por essa mesma fé, o próprio Abraão sacrificou seu filho, não sacrificou, levou para sacrificar Isaque. Porque ele tinha fé de que aquele Deus que ele não via era poderoso bastante para ressuscitá-lo depois, porque ele estava numa promessa. Amém. Pela fé, Jacó abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, a mim. E pela fé, José, próximo ao seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens sobre aonde deveria levar seus ossos. Pela fé, irmãos. A gente não lê muito isso, mas eu ali fiquei maravilhado. Pela fé no nosso Senhor, Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres que o pecado poderia lhe proporcionar por um período curto de tempo. Por amor ao Messias, do Senhor Jesus, ele preferiu uma riqueza, muito mais excelente do que os tesouros do Egito. A gente quase não lê essa escritura de Moisés aqui, é lindo. Pela fé, todas aquelas pessoas que rodearam o muro de Jericó, eles tiveram fé e ficaram rodeando e seguiram a risco que o profeta falou. Pela fé, aqueles muros foram abaixo em 7 dias. Por último, pela fé, a prostituta Raabe, por acreditar num Deus que nem era do povo dela, porque se ela está ali, é
porque ela tinha essa fé salvadora em seu coração. Ela acreditou no Deus de Israel e escondeu os espias em sua casa. E não foi morta com os incrédulos. Quem é os incrédulos? Aqueles que não acreditam em Deus. Amém? A fé é tão importante, irmão, que sem ela você não é salvo. Quero frisar isso. A fé é o veículo que te liga com o Senhor Jesus e te leva a ter uma intimidade com Ele. A fé salvadora, essa fé que você acredita em Deus. É pela fé que você entende o agir do Espírito Santo. É pela fé em nosso Senhor que você se arrepende dos seus pecados. Sem palavra, você não obtém a fé em nosso Senhor. E sem fé, você não agrada a Deus. Entendem? Amém? Amém. Todo cristão deve estudar as Escrituras diariamente e orar diariamente. Todos, sem exceção. Porque é pelo conhecimento dessas Escrituras que ele vai abrir a boca dele ou dela, e outro que não conhece vai ouvir as boas novas e vai ter fé. A Escritura não diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Amém. Nós somos responsáveis por essa palavra de Deus. Amém? Amém. Se você não está separando tempo todos os dias para estudar a palavra, para orar, esse tempo está gasto em alguma coisa, irmãos. Esse tempo está sendo gasto em algumas coisas. As pessoas acham que não precisa gastar tempo todos os dias com estudo e oração. Essa é uma pessoa orgulhosa. Para mim é uma pessoa orgulhosa. A salvação, irmãos, é uma humilhação diária nos pés do Senhor. Diária. Reconhecendo que sem Ele, você não é nada. Isso é fé em ação, irmãos. As obras é consequência da fé nele, e não um meio de salvação. Amém? Amém. Se você acha que não é necessário dedicar tempo diariamente ao estudo da palavra e à oração, isso é porque você é uma pessoa orgulhosa, como eu falei. O orgulho não consegue se humilhar. Quem é orgulhoso não consegue se humilhar. Porque o seu orgulho não deixa você renunciar. O orgulho não deixa você renunciar o Facebook, não deixa você renunciar o WhatsApp, não deixa você renunciar o Instagram, não deixa você renunciar o seu intelecto, a sua opinião própria, a sua justiça própria. Isso é orgulho, irmão. Você está, na realidade, colocando Deus em segundo plano. Romanos 10:3 diz: portanto, não reconhecendo a justiça de Deus, estabeleceram sua própria justiça. É o que a gente vê hoje. E não se sujeitaram à justiça de Deus. Ponto. Veja que o orgulho é tão arrogante, irmão, que o orgulhoso, ele não quer se curvar e baixar sua cabeça para passar pela porta estreita e pequena. Não existe ninguém, irmão, que entre na salvação de cabeça erguida. Ninguém é salvo de cabeça erguida. Porque é preciso ter fé e se humilhar diante daquele que é o Senhor. A porta só é grande para receber o maior dos pecadores, mas é pequena e estreita para você receber a salvação eterna. Se você não se humilhar diariamente, irmãos e irmãs, se você não se curvar
com seu rosto até o chão, diariamente diante daquele que te chamou, você não conseguirá atravessar aquela porta que te leva à salvação eterna. O cristão deve ter fé que orando e estudando a palavra todos os dias, ele será transformado dias após dia. Amém. Pelo agir do Espírito Santo. Amém. E é só através da palavra. Porque o Espírito Santo vai agir no seu conhecimento. Você está com conhecimento, ele está batendo na... Você está lendo, você está estudando a doutrina e ele está te revelando. Ó, é isso mesmo. Não é isso. Aí você vai... O pastor aqui pregando, quem quer que seja que pregue aqui, você ouve a palavra, sai ali, esquece, esse é um insensato. Aquele que pega a palavra, entendeu, pegou, saiu e fica ruminando e colocando em prática na sua vida, esse é o sábio. Por fim, irmãos, você precisa ter fé que tudo isso é possível na sua vida. O cristão deve vigiar todos os dias o que fala, o que pensa e o que olha, perguntando a si mesmo: o que Jesus falaria? O que Jesus pensaria? Como Jesus viria? Não esqueça, irmãos, nós somos imitadores de Cristo. Lembre-se, portanto, veja bem, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Como entender essa escritura? Por meio da fé. Por que você sabe que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo? Porque aquele que tem fé genuína, que acredita que Deus está no controle de sua vida, ele está agradando a Deus. Amém? Sem fé é impossível uma união com Cristo. Porque é mediante essa fé que você é salvo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Amém? Amém. Essa é uma palavra, irmãos, que eu trabalhei a semana toda para poder falar. Amém. E na realidade até errei aqui, uma página passou por cima aqui da outra, mas deixa para lá. A gente precisa entender realmente essa profundidade do que é a fé salvadora. Porque é essa fé que nós vivemos. Nós não vivemos com a fé do mundo, que dizem fé, que na realidade não é. Força da mente, o que for que eles falam. Nós temos uma fé que, por causa dela, que nós colocamos nosso joelhinho no chão e nossa cara no pó, todos os dias. Então, irmãos, nós temos uma responsabilidade grande de se preparar mais ainda, de dar mais pelo reino, para poder, quando a gente sair ali, quando a gente está no meio das pessoas que a gente conhece lá de fora, nós possamos realmente não ter vergonha. Não ter vergonha, porque a gente está indo na contramão do mundo. Não existe outra maneira. Se você vai se igualar porque a pessoa é do mundo, você vai estar fazendo a vontade do mundo. Aí você é inimigo de Deus, porque a própria Escritura diz. Amém? Amém. Eu deixo essa palavra no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, né, irmãos, por essa